Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Abra sua Bíblia ainda comigo para parafrasear este texto, na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo de número 4, e o versículo também de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele fundo musical funciona aí, senhores? Funciona? Está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos ímpios, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém, queridos? Feche a sua Bíblia, se der para colocar ela em algum lugar, coloque, se não, pegue na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Aleluia. Aperte a mão dele com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos uma vez mais. Nós pedimos a sua ajuda, pedimos a sua proteção na noite deste dia. Senhor, este evento tem sido galardoado pelo Senhor dos Exércitos com muitas curas, batismo com o Espírito Santo e com muita essência do céu. Mas na noite deste dia, nossa alma deseja transcender, ó Pai. Senhor, eu gostaria de ser o condutor desta noite da sua igreja, à presença do seu Espírito, para que Ele possa nos levar a uma viagem só de ida até o céu. Eu profetizo que o céu será o limite nesta noite, ó Deus dos exércitos. Eu lhe faço ainda 2 pedidos, como costumeiramente costumo fazer. O primeiro pedido é que ao redor deste ginásio, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver uma entidade maligna, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem do estado de Santa Catarina, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai trepidar sobre nós. O segundo pedido, ó Deus, é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre este lugar agora, e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos especiais sobrevoando a cidade de Camboriú agora, meu Deus. Quero anjos de fogo que possam trazer brasas tiradas do seu altar e que comecem a esparramar sobre nós agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Tu não precisas, ó Deus, da minha ajuda para nada nessa noite. Tu és onipotente. Então mostra a sua onipotência nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Antes de se assentar, levante um dedo de profeta comigo assim bem alto. Aponte o dedo para o irmão que está do seu lado com carinho e respeito e diga para ele: é hoje. É hoje que eu saio daqui armado até os dentes. Diga: eu preciso de revestimento. Diga para o seu irmão: não gosta de barulho, não gosta de poder, vá para o hotel. Dá tempo de assistir América ainda. Diga: só fique aqui quem quer ver a Nova Jerusalém conosco hoje. Aleluia. Aleluia. Queridos e amados em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, santos obreiros que estão na minha retaguarda, levitas de todo o Brasil, pessoas que nos assistem agora através da internet, através das ondas sonoras, pelos rádios. Nessa noite divina, o Senhor preparou um banquete para todos nós.
Eu estava comentando com a minha esposa e com alguns companheiros desde ontem que esta é a 7ª vez que prego aqui, mas eu nunca me senti tão dependente de Deus como este ano. Parece que é a primeira vez que eu estou subindo neste púlpito aqui. Eu disse ao Senhor, 2 coisas vão acontecer: ou Deus vai me usar muito hoje, ou eu vou sair daqui envergonhado. E como eu sei que Deus não envergonha ninguém, se prepare, porque a tampa da chaleira vai voar. Estamos em um congresso missionário, e não falar sobre missões seria um pecado aqui neste evento. Eu sei que os 2 textos que escolhi nesta noite devem ter dado um nó na mente de muitas pessoas que aqui estão, e todos devem estar se perguntando o que é que o pastor Marco vai pregar. Eu pedi a Deus um tema, e o Senhor me deu o tema e disse: você só pode revelar o tema 5 minutos antes de pregar. E foi o que eu fiz. Pessoas vieram perguntar para mim para colocarem na fita de vídeo. Eu disse: só daqui a pouco. Eu disse: Senhor, por que o Senhor quer que eu segure o tema? O Senhor disse: porque Satanás não pode saber ele. Só na hora que você for dar tiro sobre ele. Eu quero profetizar nessa noite que se houver algum demônio inteligente no estado de Santa Catarina, ele vai dar uma maneira agora de arrumar as malas dele, se mudar desse estado, porque a graça do Senhor Jesus revestirá esse povo hoje. Eu quero que os obreiros não se assustem com aquilo que vamos ouvir aqui hoje. É uma teologia forte, paralela à nossa, e eu profetizo que hoje o Senhor nos revestirá com uma unção tão grande, que a maioria daqueles que entraram aqui não voltarão para casa andando mais, voltarão voando nas asas da graça e do Espírito do Senhor Jesus. Eu quero pregar sobre o seguinte tema: destronando Satanás. Destronando Satanás. Quero que a igreja repita comigo isso. 1, 2, 3. Destronando. Você acha que é possível? Quem acha que é possível isso, dê mais um grito de glória. Pois bem, amados, eu estava analisando nesta minha curta trajetória como pregador de 9 anos que ministra sobre este Brasil, e já são mais de 50 países do mundo, e eu venho observando a igreja do Senhor, venho observando como é difícil ganharmos uma alma, e perguntei a Deus qual o motivo, pastor Reuel, e o Senhor disse para mim: vocês estão atirando no lugar errado, estão brigando com a carne, estão brigando com o sangue, e não são eles aqueles que são os algozes que bloqueiam o homem de conhecer o Evangelho, e sim os principados e demônios malignos que existem nas regiões celestiais. Eu sei que hoje nós vamos mexer num ninho de abelhas, vamos mexer aqui hoje num vespeiro, e eu quero convidar somente crentes de oração e de guerra para começarem a interceder comigo aqui. Esse lugar vai ficar pequeno para o tamanho da graça que o Senhor Jesus vai derramar, mas isso será uma batalha. Quando eu estava orando assim, o Senhor me disse: filho, analise o que eu vou lhe dizer. Quando você está fazendo uma conta, quando você está contando dinheiro, quando está contando moedas, quando está contando sementes, não me importa que tipo de conta é, e no final não dá o resultado que você espera, o que é que fazemos? Recomeçamos a contar, para chegarmos a um consenso, para chegarmos a um denominador comum. Quando estamos construindo um edifício, e de repente na área da arquitetura, da engenharia, dá-nos um defeito, automaticamente 2 coisas são feitas: ou o engenheiro começa a fazer um novo projeto, coloca aquele edifício no chão, ou ele faz um complexo paralelo para dar estrutura ao edifício para ele não cair. E enquanto o Senhor me dizia isso, eu dizia: Senhor, por que isso? O Senhor disse: na construção do cristianismo no planeta Terra, algumas falhas ficaram sobressalentes, e Satanás, ao invés de ser encarado como um inimigo perdedor, é considerado um oponente maior do que nós às vezes. E por causa disso, nesta noite eu quero pintar um quadro diferente daquele pintado pela igreja medieval, pelo romanismo, que há 500, 600 anos atrás faziam com que os seus membros tivessem medo de Satanás, faziam imagens sobre ele de chifre, com cauda, com capa preta, com dentes de sabre, faziam ele andar com um tridente pelas ruas. As pessoas não podiam ler a Bíblia porque era pecado, até porque os idiomas em que ela era escrita, somente quem era muito sábio podia acompanhar. E nesta época Satanás operou, mas operou tão grande que quando ele resolvia se manifestar no corpo das pessoas, não havia poder naquela igreja para expulsar os demônios. E ao invés de queimar os demônios, eles queimavam as bruxas, queimavam as pessoas que eram acusadas de magia negra. Ao invés de atacarem Satanás, atacavam aqueles que eram usados por ele. Pois bem,
chegamos ao século 21, e a maioria de nós que aqui estamos, que pertencemos à maior denominação evangélica pentecostal, não só do Brasil, pastor Gilvan, mas do mundo, que é a Assembleia de Deus, entendemos muito de glória a Deus e aleluia, e graças a Deus por isso. Entendemos muito de entrarmos no reteté de Jesus e saltarmos, e graças a Deus por isso. Mas a maioria desses crentes ficam apavorados quando sabem que Satanás está agindo. A maioria desses crentes, quando estão dentro de um culto e cai uma pessoa endemoniada, a metade sai fora da presença do diabo, e a outra metade fica com o olho arregalado, muito curioso, e a maioria não tem autoridade para repreender um demôniozinho chulé que saiu dos quintos dos infernos para se suicidar dentro de uma igreja. Porque eu sempre digo isso: demônio que se manifesta em culto pentecostal é demônio suicida, é demônio kamikaze, não aguenta viver mais, quer morrer, e sabe que os únicos que têm poder para destruí-los estão aqui dentro dessa noite. Quem acredita nisso e concorda, dê um grito de glória a Deus aí. Então, eu gostaria de nessa noite pedir à igreja que, com paciência, permita-me com esta mensagem entrar dentro da sua alma, fazer uma divisão dentro do seu espírito com esta palavra hoje, e treinar você para a maior batalha que você já participou. Não se assuste, porque depois de hoje o Senhor vai abrir a visão de muitos crentes. Alguns estarão andando pela rua e vão enxergar demônios nas pessoas, vão enxergar demônios em cima das árvores, vão enxergar demônios dentro do trabalho. Não tenha medo deles, não precisa correr deles, porque depois desta palavra aqui eles vão entender que o conhecimento que faltava foi revelado hoje. E não se assuste quando chegar na rua da sua casa ainda hoje, ou amanhã, ou terça-feira, e os demônios que mandavam lá estiverem de joelhos, com a testa no chão, apontando com o dedo assim: pode esmagar, porque você agora já sabe a autoridade que tem, eu não tenho mais poder sobre isso. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o século 21 será um século de batalha espiritual, e crente frouxo, morno, que não acredita na revelação da palavra, saia da frente, porque vem aí uma geração armada até os dentes. Satanás vai beijar a lona. Aleluia. A minha proposta nesta noite é convidar esta igreja para colocar o inimigo no devido lugar dele. Pergunte para mim: onde é, pastor? Eu não ouvi. Queria que os pastores perguntassem junto com o povo. 1, 2, 3. Levante um dedo de profeta para cima comigo de novo. Agora aponte para os seus pés e diga para o irmão do seu lado: é ali, ó, bem debaixo dos meus pés. Eu estou com raiva de Satanás e todos os demônios que por ele têm operado no mundo. Você pode me perguntar: você não tem medo deles, pastor? Não tenho, porque sei em que caminho piso, e sei que quem está comigo é mais forte do que ele. E vou profetizar sobre a sua vida nessa noite, como disse a princípio, uma unção de tanta autoridade, que os demônios abrirão caminho para você passar. O que lhe foi roubado lhe será devolvido. Ei, escute, a minha proposta nessa noite é essa: convido vocês para entrarem comigo no território do inimigo e roubar, ou melhor, tomar de volta o que ele nos roubou. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Pastor Mar, o senhor vai falar sobre demonologia, sobre Satanás. O senhor vai falar sobre o que? Reavivamento satânico. O que tem a ver isto com a obra missionária? O apóstolo Paulo, talvez um dos homens mais intelectuais que houveram na terra, aquele que sintetizou a fé cristã dentro de uma filosofia que podia ser absorvido desde a criança até o mais velho. Ele que era sagaz no conhecimento, inteligente, cheio do Espírito Santo, ao escrever a igreja mais espiritual que ele havia fundado, ele deixou escrito: o que acontece com os homens que não conhecem o Evangelho é porque eles foram cegados por um Deus. Haja visto que é um Deus com D minúsculo. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens. E eu quero hoje dizer a este Deus deste século, que pensa que é Deus, mas que não é Deus porcaria nenhuma, quero que ele escute o que a minha Bíblia diz acerca de Deus. O único Deus deixou escrito assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Deus
Deus não conhece concorrente. Mas escute, para algumas pessoas que talvez sejam leigas no assunto, a Bíblia que você traz na mão, ela contém histórias e milhares delas. E eu encontrei pelo menos uma casta de mais de 30 demônios que foram enfrentados tete a tete por homens espirituais. Não posso ler todos os textos, só vou ler os nomes dos demônios, para que quando você passar pela Bíblia Sagrada, denote e pare para prestar atenção que eles de fato existiram. Escute o que eu encontrei na Bíblia: nomes de demônios como Adrameleque, Anameleque, Ázima, Astarte, Baal, Baal Berite, Baal Peor, Baal Zebub, Baal Zefon, Bel, Camus, Quium, Dagon, Diana, Júpiter, Mercúrio, Moloque, Milcom, Merodach, Nergal, Nebo, Nibas, Tartaque, Nisroque, a rainha dos céus, Renfã, Rimon, Sucote, Benote, Tamuz, Abaddon, Apolion, Belzebu, Belial, Mamon, príncipe do reino da Pérsia, legião, tronos, potestades, amados e queridos em Cristo Jesus. Alguns desses que aqui citei são demônios tão fortes, tão poderosos, que existem, atuam, e a maioria de nós nem os percebe. Esses nomes estranhos, escritos em hebraico, em aramaico, pode parecer muito distante de você, mas eu posso transliterar alguns desses que eu aqui citei, porque são demônios conhecidos da cultura brasileira, transportados da África para o nosso país, através dos escravos, que de maneira odiosa e horrenda, foram cristianizados, entre aspas, por homens truculentos, que não conheciam a verdade divina, e acabaram formando então um secretismo religioso de uma religião maldita. Por exemplo, o famigerado Dagon, deus dos filisteus. A imagem de Dagon era metade peixe e metade homem. Haja visto que nós temos no Brasil um ídolo assim, chamado de Iara, que é a mãe das águas lá no Amazonas. Ou quem sabe você já o conheceu, este ídolo, como sendo deus das águas, como Iemanjá. Esse que nós conhecemos agora foi transportado dos períodos interbíblicos. Veja bem, Moloque era o devorador de crianças. No Brasil é chamado de Cosme e Damião. Daí a raiz da palavra moleque vem de Moloque. Eu encontrei Camus. Camus era o deus de Moabe, e Milcom era o deus de Amon. Camus e Milcom eram deuses que provocavam incesto e destruíam as famílias. Quantas famílias destruídas aqui dentro desta igreja nesta noite, quantas famílias destruídas dentro do Brasil, e alguns apontam falhas no seu gênio de ser e não sabem que estão vivendo debaixo de opressão maligna. Calma, não se desespere, daqui a pouco eu lhe digo o que fazer com esses demônios. Diana ou Afrodite era a deusa da sensualidade e da promiscuidade entre os efésios. Os efésios cultuavam diante dela, diante de cultos de sexo livre. Pastor, quem é Diana? Eu vim descobrir que é a desgraça daquele demônio chamado Pombagira, que quer a mesma coisa, que quer cultos de libertinagem, que quer cultos onde o homem seja parecido mais com um animal do que uma pessoa que é a imagem de Deus. Belzebu, a palavra Belzebu significa senhor das moscas. Moscas só habitam onde há sujeira. No Brasil temos um demônio catalogado pelo candomblé chamado Maria Mulambo. É uma desgraça de um demônio que define a vida da pessoa. Você entra na casa da pessoa, você não sabe se está na cozinha ou se está no banheiro. É um espírito maligno que oprime. E eu conheço muitos crentes, infelizmente, que levam a vida, que são sufocados por este espírito das trevas. Eu encontrei o deus Baco, assim chamado Baco pelos gregos, o deus do vinho. Daí a palavra bacanal, um deus que se alimentava basicamente de essência de bebidas fortes que embriagavam. Você nunca ouviu falar do Zé Pilintra? Pois bem, Zé Pilintra é a transfiguração de Baco aqui para esta terra. Quando eu leio sobre estes demônios, eu tenho que lhe dar um aviso sério, crentes. Eles existem, estão atuando no planeta Terra, e só existe uma autoridade na terra capaz de amarrá-los, de destroná-los e de enviá-los para o limbo do cosmos, lá para dentro do mundo exterior. Só existe um povo neste planeta que tem armamento suficiente para impedir que Satanás manipule as mentes, e não é os Estados Unidos da América, e não é nenhum povo que contenha dentro do Iraque ou do Oriente. Este povo às vezes não sabe falar português direito, não sabe escrever direito, não sabe usar uma roupa bem perfeita que caia bem,
junto com todos os outros traços, mas é um povo que quando bota o seu joelho no chão, Satanás tem que botar os dois ouvidos dentro do chão, encastar a sua cabeça no buraco, porque ele não pode com esta autoridade. Porém, esta autoridade nos tem sido roubada. A maioria dos crentes que estão aqui vivem uma vida abaixo da média espiritual, são pobres, são doentes, são miseráveis, carregam sobre si traumas de infância, carregam sobre si muitos estilos de maldade. Nesta noite o Senhor transformou os Gideões, missionários da última hora, num centro de reabilitação. Se prepare, porque o casamento destruído por qualquer tipo de espírito maligno, Deus, que tenha sido adorado, será hoje rompido e o Senhor devolverá para ti. Eu profetizo que se tem algum espírito maligno roubando as suas finanças, ele vai ter que devolver cada centavo que lhe foi tirado. Eu profetizo que se há algum demônio atormentando o seu filho na escola, atormentando o seu filho com as drogas, hoje esse demônio vai ser nocauteado pelo poder da glória do Senhor. Para isso eu preciso que este público levante as mãos para o céu e glorifiquem ao Rei. O que fazer? O que fazer com estes seres? Precisamos reescrever a história, precisamos recontar, precisamos reconstruir o alicerce, voltarmos do começo, voltarmos onde foi que perdemos essa estrutura e nos reabilitarmos. Acotovele o seu irmão, diga para ele: aperte o cinto. Diga: porque vamos viajar. Diga para ele: no tempo. Quem crê que isso é verdade, dê mais um grito de glória a Deus. Para entendermos qual é a autoridade que o Senhor tem nos dado sobre os demônios, que cegam o entendimento dos homens, antes de atingirmos os homens cegos, temos que atingir estes espíritos. Para entendermos quais são a função deles, devemos voltar no tempo da Bíblia Sagrada, para dizermos a vocês o que é que Deus disse acerca deles. Para entendermos isso, eu lhe convido agora a se projetar comigo lá antes do livro do Gênesis, antes de Gênesis 1:1. Quando o meu Senhor, o Deus da glória, imortal e imarcessível, tendo na sua mão autoridade para fazer tudo e todas as coisas, pensou em construir um universo perfeitamente organizado. Entramos em Gênesis 1:1 e o Senhor disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 temos uma infinidade de séculos, de milênios, de anos que nós não podemos contar. Anos esses catalogados já pela ciência, que através do fósforo 14 consegue provar ao homem que animais existiram neste mundo, que outros seres habitaram sobre esta terra há milhares e milhares de anos. Os fósseis estão aí. Eu não posso dizer à comunidade evangélica do século 21, aos jovens que estudam em universidade, que a ciência é mentirosa. Não posso dizer que o pterodátilo não existiu, que o tiranossauro rex também não existiu. Eles existiram em um outro tempo, um tempo que a Bíblia Sagrada nos omite, um tempo que o Senhor achou por bem não deixar ele escrito, porque logo em Gênesis 1:2 nós encontramos uma fase já de derrota na terra, porque a terra que fora criada em Gênesis 1:1, agora em Gênesis 1:2 está destruída, ela está sem forma e está vazia. No original diz que a terra estava um caos, e o meu Deus não criou caos, o meu Deus não criou uma terra sem sentido, não criou algo destruído, que estava congelado, fria e na escuridão. Deus fez com propósito a terra. Isaías 45:18 diz: o Senhor não fez a terra para ser vazia, o Senhor a fez para a obra do seu coração. Eu começo a entender aqui, senhoras e senhores, que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 há uma infinidade no tempo, que nós só podemos entender se crermos, se transportarmos a nossa alma para os belos dias da criação do meu Deus. E eu lhe convido a fazer isso agora. No princípio criou Deus os céus e a terra, céus no plural. Paulo diz que conhecia um homem que fora até o terceiro céu. Eu assim transfiro esta palavra de Paulo para a mensagem que estou pregando. 3 céus existem pelo que nós entendemos: o céu atmosférico, onde nós podemos ver o oxigênio, ou podemos sentir o oxigênio. Segundo céu, o céu cósmico, onde estão as estrelas, as galáxias, as nebulosas. Terceiro céu, céu imarcessível da graça e da glória de Deus, céu para um dia onde
onde nós todos haveremos de ir e haveremos de entrar pelos portões que foram abertos por Jesus Cristo. Quem tem certeza de que vai para lá, dê um grito de glória a Deus aí. Pois bem, a minha Bíblia diz céus no plural, mas diz terra no singular. O Senhor fez uma terra, e esta terra com certeza era perfeita, era bela, porque tudo que Deus faz é perfeito e é belo. Mas alguma coisa aconteceu na esfera da criação que fez com que esta terra ficasse sem beleza, ficasse sem construção, ficasse destruída, ficasse vazia, ficasse sem inspiração. E é aqui que entra o raciocínio deste jovem pregador. E peço aos meus professores e mestres aqui que me ajudem em oração agora, porque vamos trilhar um caminho que nós não aprendemos em teologia, entendemos pelo Espírito e por revelação. Quando Deus criou os céus, Ele criou primeiramente o seu exército celeste, um exército imortal, um exército metafísico, um exército que, se Deus abrisse os nossos olhos hoje, veríamos eles todos aqui. A minha Bíblia diz que quando um crente se levanta para andar, o anjo do Senhor vai junto com ele, acampa ao seu redor. Se cada crente aqui tem um anjo que acampa ao seu redor, deve ter sobre os céus de Camboriú hoje pelo menos 150 mil anjos só esperando você caminhar para poder caminhar do seu lado. Eu creio nisso. Amados, agora caminhe dentro deste pensamento e construa ele comigo. O céu está perfeito e o Senhor resolve fazer agora uma criatura diferente, uma criatura bela, mais bela do que todos os demais anjos. Ezequiel capítulo 28, leia na sua casa e você vai ver o que é que Deus, um ser que tem dificuldades em tecer comentários e elogios, tecendo não um, não dois, mas vários comentários acerca daquilo que ele chamou de estrela da alva. O Senhor criou Lúcifer, a estrela da alva, aquele que brilhava e resplandecia com a sua graça e com a sua glória. E pelo que eu entendo no livro de Ezequiel 28 e no verso 14, passe por lá depois e veja, eu entendi que no dia em que Deus criou Lúcifer, Ele criou a música. No dia em que Deus criou Lúcifer, Ele criou os primeiros instrumentos musicais, porque está escrito que em ti foram feitos os pífaros, em ti foram feitas as obras dos tambores, no dia em que foste criado. Eu tentei imaginar Lúcifer. A Bíblia diz que as suas roupas, Reuel, eram coladas, Djalma Furquim, de pedras preciosas. Entenda de forma espiritual isso, ou de forma material, deixa a sua mente devagar agora. Eu quero que você imagine um ser. A Bíblia diz que os instrumentos, a música, fora criado dentro dele. Eu penso que cada vez que ele se locomovia, sons saíam de dentro dele. Cada vez que ele caminhava, barulho de tambores e pífaros cantando saíam diante dele. E Deus é um ser que é apaixonado por música, e cá para nós, isso nós herdamos dele. Você consegue imaginar a sua vida sem música? Consegue imaginar a sua existência sem música? Consegue imaginar um culto só com pregação? Consegue imaginar você fazendo uma viagem de carro só ouvindo um pregador ou comentando? Amado, a nossa vida precisa de música, porque o céu precisa de música. E Lúcifer era o maestro de todo este coral, e ele era tão belo, era tão forte, que recebeu de Deus um presente. Isto não diz a Bíblia, digo eu com os meus pensamentos. Quando Deus fez a terra de Gênesis 1:1, o Senhor a fez para ser um conservatório. Eu penso que era nesta terra que Lúcifer descia com os anjos. A terça parte deles, este era o número do coral do Senhor. A terça parte dos anjos criados estavam com ele neste conservatório, e aqui ele ensinava as músicas, ele cantava com eles. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel, era este o varão que pisava sobre pedras afogueadas, que caminhava sobre pedras preciosas. Sendo este lugar aqui, pastor, como é que o senhor chegou a esta conclusão? Já vou lhe dizer. Eu penso que este conservatório era na terra, porque a terra havia sido criada com este propósito. Era um reino estritamente mineral. Estando ele aqui, foi exatamente aqui que ele arquitetou o projeto para tentar se rebelar contra Deus. Porque Isaías capítulo 13 e verso 14, ou vice-versa, está escrito assim: e tu, Lúcifer, dizias no teu coração, eu subirei ao alto, eu subirei acima das estrelas, eu subirei e colocarei o meu trono acima do teu. Entenda comigo de maneira inteligente, crente, quem sobe é porque está embaixo.
Lúcifer havia arquitetado esse projeto aqui com os seus demônios, e ele disse: agora eu subirei ao céu, e acima das estrelas, acima de Deus, exaltarei o meu trono. Foi aí que ele disse o versículo seguinte, diz assim: porque eu serei semelhante ao Altíssimo. O que eu vou dizer agora, você pode crer como pode não crer, não é heresia, mas é muito interessante. Eu creio que foi exatamente no dia em que Lúcifer se revoltou contra Deus e foi tentar lutar contra ele, quando ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo, que Deus cria o arcanjo Miguel, porque o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Foi a resposta de Deus para Lúcifer. Lúcifer diz: eu serei semelhante a Deus, e Deus cria um anjo com espada de fogo na mão. Vai lá, Miguel, e mostra para ele que não tem ninguém semelhante a mim. Houve batalha no céu. A terceira parte dos anjos cai, despencam ele, Lúcifer. Mas aqui, pastor Gilvan, a minha mente deu um nó, porque a Bíblia diz que anjos caíram, mas anjos não têm corpo físico. Anjos são espíritos. Espírito não cai, não é dado a lei da gravidade. Só pode cair aquilo que tem estrutura ou está sujeito à nossa atmosfera. Eu perguntei: Deus, que tipo de queda levou Lúcifer? O Senhor disse: a queda dele foi muito maior do que pensam todas as pessoas. Ele não caiu porque Miguel desfacelou contra ele numa espada. Toda vez que um exército batalha contra outro exército, o general deste exército é levado na presença do rei do exército vitorioso, e o rei do exército vitorioso arranca do outro general as suas patentes, humilha-o perante todos os seus devotos e o expulsa ou o prende, mostrando que quem tem autoridade é ele. O Senhor disse: Lúcifer, antes de ser expulso, foi trago à minha presença, e quando ele estava diante de mim, eu arranquei dele as patentes que eu havia lhe dado. Eu tirei dele o maior dom que uma criatura pode ter além da existência. E o Senhor me disse que cravou a mão dentro da sua criatura e arrancou dele o maior de todos os dons, além da vida, que é o dom de ser um adorador. E o Senhor arrancou dele a força do louvor. E quando tirou essas patentes de Lúcifer, ele não prestou para mais nada, porque ele nasceu para isso, foi criado para isso. Ele foi criado para exaltar a Deus e levar os outros anjos a adorarem ao Senhor. Quando ele perdeu o dom do louvor, ele ficou desnorteado. Ele perdeu a sua estrutura. E pior, como pecou num corpo glorificado, como pecou num corpo imortal, ele não tinha mais como voltar atrás. Não havia mais perdão para ele. Por isso, ele se desequilibrou. E onde foi que ele caiu? Creio eu, pelo que li, na terra. Jesus disse no Evangelho de Lucas: eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. Aqui penso que na queda de Lúcifer, o impacto dele com o planeta Terra arrancou a Terra da sua órbita, caiu nos mares. Os mares, em proporção elevada, se levantaram e cobriu toda a face do planeta Terra. E quando eu entendo isso, eu posso parafrasear a ciência, porque a ciência diz que a Terra foi destruída com um meteoro. O meteoro saiu da sua órbita, entrou na terra e provocou um cataclisma, destruindo tudo que havia de ser vivo nesta terra, na era que a ciência chama de era glacial. Não posso dizer que tudo que a ciência diz é verdade, mas sinto no meu coração que tudo que estou pregando é real e é verdadeiro. Como Lúcifer caiu com ele a terça parte dos anjos. Agora olhe para mim e diga assim para o seu irmão: preste atenção. O inferno não existia, porque Deus não fazia parte do seu projeto original, o céu. Como o céu não existia, pastor Carvalho Júnior, o Senhor teve que arrumar um lugar apressadamente para aprisionar esses espíritos. E eu penso que todos os espíritos que caíram junto com Lúcifer foram colocados dentro das águas. Por isso, a minha Bíblia diz em Gênesis 1 e 2: o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A palavra pairava significa movia-se e movimentava-se sobre a face das águas. Agora, ei, olhe para mim aqui. O Espírito Santo é inteligente. Acotovele seu irmão, diga: ele é inteligente. Diga: ele é uma pessoa. Diga: ele é uma autoridade. Agora pergunte para ele: que sentido teria ele mover sobre a face de águas inanimadas, de águas que não têm voz, não têm ouvido, não têm atitude nem corpo? Eu penso que por um tempo
O Espírito foi mandado sobre a terra para cuidar, para que esses espíritos malignos ficassem aprisionados por um tempo, até que Deus arrumasse um lugar para os colocar. Neste período, deixa a terra quieta aqui, volte para o céu comigo, tente olhar o trono de Deus. O céu está em silêncio. Pastor Marco, Deus foi pego de surpresa? É claro que não, ninguém pode surpreender Deus. Como é que você vai surpreender aquele que é onisciente, que sabe tudo antes daquilo acontecer? Deus já previa tudo isso. Deus está em silêncio, apenas esperando o momento certo de atuar. É nesse momento que eu penso aqui com esses neurônios de um jovem pregador, que os anjos que não eram oniscientes, vendo Deus em silêncio e o céu em silêncio, o céu foi feito para ter música. A minha Bíblia Sagrada diz que houve meia hora de silêncio no céu, porque, ora, a banda celestial, o coral caiu inteiro, e acabou o coral, ficou sem música no céu. Eu penso que Miguel, voltando da sua batalha, olha para o Senhor muito triste e diz assim: Senhor, o Senhor quer que eu cante no lugar do outro que caiu? O Senhor diz: não, Miguel, você é muito bom com espada. Eu penso Gabriel, chegando: Senhor, tu queres que eu cante para o Senhor? Não, Gabriel, você é o meu assessor particular. E, gente, não precisa ficar eu não estou triste, eu estou apenas em silêncio, só estou aguardando o momento. E quando o momento chegar, vocês vão ver o que é que eu vou fazer neste universo. Vocês vão ver o que é que eu arquitetei para este universo. E não demorou muito. Eu não sei se um dia ou se 1000 anos, apesar que para Deus é tudo igual. Eu sei que chegou uma hora que Deus deu um grito no céu: entre os meus milhares e milhares de carros, eu quero pelo menos um aqui agora, porque vou fazer uma viagem. E o Senhor senta nas asas de um querubim e sai do terceiro céu que ele havia arquitetado, e todo glorificado, e vem atravessando o cosmos, e ele chega bem próximo àquilo que nós chamamos de atmosfera. E quando Deus chega, está tudo escuro, está tudo destruído, está tudo num caos. Os anjos estão num canto, acompanharam ele só para observar. Deus está sentado nas asas de um querubim. Eu imagino Deus abrindo um sorriso Colgate, esticando as duas mãos e dizendo assim: vamos confundir a cabeça dos homens quando eles nascerem. Eles vão achar que tudo nasceu de um Big Bang, de uma grande explosão. Na realidade não foi. Vai nascer tudo assim, olha: haja luz! Tudo que estava escuro começou a ser observado e visto. Agora Deus está observando o planeta. Deus está vendo a terra destruída por as águas, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, e o Espírito do Senhor sai das águas agora, porque o Criador vai atuar. Deus está contente, Deus está feliz. Ele olha para a terra e diz assim: vamos dar um jeito nesse caos aí. Primeiro, os espíritos malignos sejam amarrados e colocados num campo aqui na eternidade. Eu olho para estas águas agora e digo assim: águas, separem-se do firmamento. Firmamentos são gases, firmamentos são oxigênios, são gases nobres ou outros mais. E o Senhor diz: eu quero que haja separação entre as águas e o firmamento, entre a terra e as águas, e tudo é posto cada um no seu lugar. Agora nós temos terra, temos água e temos aquilo que nós chamamos de atmosfera, aquilo que nós chamamos de oxigênio, que são os gases ou firmamento. Acompanhe agora, porque agora é uma delícia o que eu vou te ensinar aqui, é muito gostoso. O Senhor agora vai criar, e o que eu acho lindo é que tudo que Ele vai criar, Ele usa uma matéria-prima. A cotovela, seu irmão, diga: ele começou usando matéria-prima. Diga matéria-prima. Não, faça biquinho para falar, por favor. Diga matéria-prima. Ele de cima das suas carruagens diz assim: eu quero, e agora, esta terra que aí exista, faça produzir sobre ela relva. Eu quero flores, eu quero frutos e quero árvores. E a terra teve que se virar, a terra teve que dar um jeito, porque quem é inteligente obedece. Quem mandou foi Deus. Deus mandou, a terra teve que dar um jeito e começou a produzir flores, frutos e muitas árvores comestíveis. Daqui a pouco Deus ficou feliz. Deus disse: isso é muito bom o que eu acabei de fazer. Aí o Senhor começa a criar todas as demais coisas. Ele olha para o céu e diz assim: esse céu está muito feio, ele precisa ficar mais bonito um pouquinho. Eu quero agora que apareçam luminares. E a Bíblia diz: e fez Deus luminares. A palavra fazer no hebraico é o verbo asa, significa fazer de algo que já existe. O Senhor usou a matéria-prima para fazer as estrelas, pastor Luiz Antônio, e foi a atmosfera, foi o firmamento, os gases. Um dia desse eu estava lendo uma revista e eu dei tanta gargalhada que eu quase tive uma convulsão. Uma revista de ciências de alguns anos atrás. Um desses cientistas que usa aqueles óculos fundo de garrafa, com a língua para fora, com aqueles cabelos espetados assim, o cidadão tinha ganhado o prêmio Nobel de Ciências, porque ele gastou 58 anos da vida dele para provar que as estrelas não tinham corpo físico, que as estrelas que brilham são formadas de gases. Eu ri porque se ele tivesse lido a Bíblia, ele
tinha economizado 58 anos, porque está escrito aqui que o meu Deus usou gases para fazer as estrelas. Deus está feliz, os anjos estão aplaudindo. E o Senhor olha agora para as águas e diz assim: agora eu quero vida nas águas. Eu quero que as águas produzam peixes, e quero que a terra produza aves que voem sobre ela. Deus está usando matéria-prima para criar aquilo que ainda não existia. Vamos ver se você compreendeu então. No último das suas criações, no sexto dia, antes do Senhor criar o homem, Ele criou os animais domésticos. Ele disse: eu quero toda sorte de animais quadrúpedes que se rastejem, que subam da terra. Eu quero que a terra crie animais. E a terra, mais uma vez, como mãe, gerou todos os animais. Agora siga-me este raciocínio e faça esse catecismo comigo aqui. Tudo que Deus criou, Ele usou uma matéria-prima. Diga isso: tudo que Deus criou, Ele usou uma matéria-prima. Vamos ver se você é inteligente. Para criar as plantas, Deus usou qual matéria-prima? Ninguém entendeu? Terra, diga terra. Para criar as estrelas, Deus usou que matéria-prima? Gases. Para criar os peixes, Deus usou que matéria-prima? Para criar os animais, Deus usou que matéria-prima? Como ensaio ficou bom, mas você pode fazer melhor do que isso. Quando Deus criou as plantas, Ele falou com quem? Quando Deus criou os animais que rastejam e andam, Ele falou com quem? Quando Deus criou os peixes, Deus falou com quem? Quando Deus criou as estrelas, Ele falou com quem? Tudo que Deus criou, Ele usou uma matéria-prima. Concorda comigo? Diga glória a Deus. Para fazer os animais, Ele falou com a terra, Matos. Para fazer os peixes, Ele falou com a água. Para fazer as plantas, Ele falou com a terra. Para fazer as estrelas, Ele falou com o cosmos. Ele falou com o oxigênio. Ele falou com os gases. E para fazer o homem, com quem é que Ele falou? Para fazer o animal, Ele falou com a terra, porque animal é terra. Deixa de dar comida para um animal e você vai ver ele morrer, porque ele precisa da terra. Tudo que vem da terra é terra. Fruto é terra, carne é terra, arroz é terra. Tudo que vem da terra é terra. Por isso que se tirar um animal da terra, ele morre. Para fazer o peixe, Deus criou ele da água. Se tirar um peixe da água, ele... Para fazer a estrela, Deus falou com os gases. Se uma estrela sair do cosmos, ela apaga. E para fazer o homem, com quem é que Ele falou? Para fazer o homem, Ele não falou com a terra. Para fazer o homem, Ele juntou a trindade, se abraçaram e disseram assim: agora vamos fazer o homem segundo a nossa imagem. Se prepara, porque é forte o que vem aí. Animal é terra, porque veio da terra. Planta é terra, porque veio da terra. Peixe é água, porque veio da água. Estrela é gás, porque veio dos gases. Eu tenho um espírito, porque vim de Deus. Você adora e sente esses arrepios no corpo e começa a tremer o corpo. Não é por causa da sua carne, a sua carne é só o veículo. Antes de seres feito do barro, tu fostes criado dentro da essência do Pai. Pastor Marco, calma aí. Não, é sério isso? É. Verso 26 de Gênesis 1. Verso 27 de Gênesis 1. Verso 26. Disse Deus: façamos o homem. Verso 27. E criou Deus o homem. Verbo fazer, verbo criar no hebraico são diferentes. Verbo fazer é o verbo asa. Fazer de algo que já existe. Fazer de uma matéria-prima palpável. Verso 27 é bara. Verbo criar é bara, é fazer de algo invisível, fazer de algo que não foi tocado. Deus fez o corpo do homem do barro, mas é só o corpo. Você foi criado de algo invisível. Você foi criado dentro do próprio Pai. Você foi criado dentro de Deus. Pastor Marcos, isso é uma loucura? É uma loucura e eu lhe provo agora. Eu preciso de alguém aqui que tenha coragem de deitar aqui no chão para mim, mas tem que ser rápido. Tem um homem aqui? Vem cá, querido, deite aí. Pronto. Só vai dar para ver quem está pelo telão. Quando Deus fez todas as coisas, ordenando que pelo poder da sua palavra elas fossem sendo construídas, elas fossem sendo arquitetadas, Deus reservou a maior e mais bela criação para o final. No final,
o que é que Deus fez? Antes de fazer o homem do barro, Ele criou o homem dentro de si. Veja o que a Bíblia diz: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. Foram criados em espírito dentro do próprio Deus a princípio. E depois que estavam dentro do próprio Deus, Deus desceu do querubim e veio na terra. Aí Ele arregaçou as orlas do seu vestido, cravou a mão no barro, e os anjos estão olhando num canto, os demônios estão olhando no outro, dizendo: o que é que Ele está fazendo? Ele é monarca. Monarca não precisa fazer nada com as mãos, é só dizer: haja e tem que haver. E eu imagino o coração de Deus acelerado, a alegria, dizendo assim: agora eu vou fazer a mais bela, a mais forte, a mais preciosa de todas as criaturas que eu já pensei ou arquitetei. Ela já está criada dentro de mim, agora eu vou fazê-la. E o Senhor pega o barro e começa a fazer, e começa a moldar. Deus vai fazendo, faz uma cabeça, faz um corpo, faz uma perna, faz um pé. Deus faz o nariz, arquiteta. Deus está fazendo com as mãos, verbo fazer, fazer de algo que já existe. Deus pega barro e faz, pega terra e faz. Agora o boneco está pronto, mas é só um boneco, é só a casa, é só o hotel que está vazio, precisa de alguém para morar dentro dele. É só a embalagem, está sem conteúdo. Aí depois que Deus faz, aí Ele pega aquilo que Ele criou, que estava dentro dele, e diz assim: agora eu vou pegar aquilo que eu fiz do barro e vou encher daquilo que eu criei. Deus vem aqui nas narinas dele e faz assim. Levante a mão direita comigo, bata no peito, dê um tapa no peito. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, você não sabe. Não, deixa ele ali, deixa ele ali. Bata no peito, diga para o seu irmão: você não sabe. Diga, pastor, ao seu irmão: você não sabe quem é que está aqui do seu lado. Diga: eu não sou só um corpinho bonito, não sou só um corpo com cabelinho pichain. Diga: aqui dentro de mim tem parte daquele que está lá em cima no trono. É por isso que eu não admito que nenhum crente em sã consciência e entendimento bíblico entrar numa reunião como essa e ficar com essa boca travada, essa língua de aço, essa boca de ferro. Não admito. Quando Deus enche ele daquilo que é imortal, o Senhor o põe de pé. Come here, Eida. Fica aqui perto de mim, fica aqui olhando para mim, cara a cara comigo. Isso. Imagino Deus fazendo uma vistoria. Deixa eu ver quem eu fiz. Perfeito. Fica aqui. Tem um enxerido, caído, pobre, como diz o pastor Giovanni. Satanás é pobre, desgraçado, miserável, não canta, dizendo assim: o que é isso que ele fez? Porque até então tudo que Deus havia feito era metafísico, era imortal, pastor Joel Roder. Os anjos não têm corpo, nada que tinha no céu tinha forma física. Agora ele olha e vê alguém que é diferente. Ele tem cor, ele tem cabelos, tem olhos, tem sentimentos. E quando Deus olha para ele, diz assim: filho, eu te fiz para um monte de coisa, mas a primeira coisa para que eu te fiz é para você ocupar o lugar de um infeliz que não deu valor naquilo que eu havia dado a ele. O que eu vou lhe dar agora vai custar caro. Trata de usar bem e trata de usar sempre. Pertencia a alguém que não deu valor naquilo que tinha. Outros lá em cima queriam, mas eu não dei para eles. Eu fiz você para dar para você. Imagina Deus, pessoas vão enfiar a mão no bolso, entre as pérolas preciosas dele, pastor Luiz Antônio, ele tira uma brilhante, está reluzindo entre os dedos de Deus, assim: está aqui a unção de adorador, a unção de louvor. Eu te dou um dispositivo, Adão, que quando você precisar de mim, quando estiver em perigo, quando estiver passando pelo vale da sombra e da morte, quando precisar da minha atenção, usa ele, eu ficarei de pé no trono para te ouvir. Recebe
por que o diabo te odeia? Pergunta para o seu irmão, por que o diabo te odeia? Pergunta aí, pastor, pergunta por que o diabo te odeia? Por que o diabo te odeia? Por que o diabo lhe odeia, pastor Joel? Por quê? Escute. O diabo não te odeia porque você é crente. O diabo não te odeia porque o senhor é pastor, é engano seu. Ele não te odeia porque você canta ou prega. O diabo te odeia porque você existe. O diabo te odeia porque você é um ser humano. Diga, ser humano. Ser humano é algo que nós somos, porque ser é uma entidade invisível. Humano vem da palavra humus, terra. Nós somos uma entidade invisível que habitamos dentro de um corpo de terra. E o diabo não tem isso. Você é melhor do que ele. Nós somos melhor que ele. Eu quero caçar confusão com o inferno nessa noite, sim. Escute, o diabo te odeia porque você é um ser humano. E mais, além de ser um ser humano, você acabou ficando com o cargo dele, com a profissão dele. Ele foi despedido, Deus deu baixa na carteira dele. Ele passou pelo purgatório e não tem como voltar àquele lugar. Deus pegou o seu currículo, aprovou, te registrou na maior empresa do mundo. É por isso que você não pode ficar em silêncio aqui. Adore a Deus. Escute, eu quero agora falar para os irmãos das igrejas frias, sorveterianas. Quero falar para aquele grupo que me atormenta o ano inteiro, mandando e-mails para mim, dizendo que as minhas reuniões são reuniões de loucos. Chamo o meu público de gente desequilibrada, pequenina e que não tem entendimento. Quero dizer a todas essas pessoas que vão assistir essa fita: olhe para cá, seu infeliz. Escute, eu não grito porque quero, eu não adoro a Deus para fazer bonito. O animal come carne, come aquilo que vem da terra para sobreviver. O peixe vive na água porque ele tem que sobreviver. A estrela precisa dos oxigênios lá em cima, precisa dos gases para sobreviver. Eu preciso de adorar a Deus para sobreviver. Está entendendo? Eu não grito porque quero, eu não salto porque preciso, eu faço isso porque está intrínseco na minha alma. Se tirar isto da minha vida, eu morro. Por isso eu convido aos canelas de fogo para darem um salto para cima e adorar. Escute, aqui, pastor Luiz Antônio, pastores que pregam, Paulo Marcelo Benhur, aqui eu entendo por que tem tanta gente na igreja bonito, uma mistura de Brad Pitt com Arnold Schwarzenegger. Porque tem tanta mulher bonita na igreja, parecendo só verdadeiras Barbies do século 21. São belas, são fortes, são robustos, mas você olha neles, parece um defunto morto. Só cuida da parte de fora. Também se alimentam bem, comem bem, fazem uma boa dieta. Só que da maneira que fazem a dieta para o corpo físico, fazem para o corpo espiritual também. Escute, quando você entrar dentro de uma igreja fria, vazia da graça, onde adorar a Deus não pode, tem uma plaquinha lá: proibido fazer barulho. 2 conselhos: primeiro, ore para Deus mudar essa situação, e se não mudar, segundo, cai fora dela, porque você vai acabar morrendo lá dentro. Eu conheço um monte de gente que é belo por fora, mas está morto por dentro, é um zumbi por dentro, porque só alimenta a carne, só alimenta o corpo. Eu quero que você venha comigo hoje alimentar a sua alma. Sacie a sua alma hoje com esta mesa. Coma, se alimente.
Há alguns meses atrás, eu fui convidado pelo digníssimo deputado Naldinho para pregarmos um congresso lá no Espírito Santo. E dentro do voo da Varig, entrou dentro do avião uma senhora muito distinta, muito bonita, e ela usava um cajado na mão, um cajado amarelo com uma tira vermelha, e ela sentou-se do meu lado. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse: senhora, esse ornamento é para a senhora enfeitar alguma coisa? Eu disse: não, eu sou uma dançarina da dança do ventre. E de repente ela disse: além disso, sou uma sacerdotisa. Quando ela disse aquilo, o Senhor disse para mim: vou cegar o diabo que está dentro dela e vou lhe revelar os segredos do inferno. E eu quietei, porque quem acredita que Deus faz isso? Ela disse para mim: eu sou uma sacerdotisa da ordem das Wiccas. Wiccas são bruxas. Ela disse: eu estou vindo agora de uma reunião aqui no estado de São Paulo, uma conferência mundial sobre as bruxas, dentro do nosso segmento filosófico. Eu disse para ela: você é sacerdotisa, o que significa isso? Ela disse: eu sou responsável pelo estado do Espírito Santo. E nós estávamos lá com 27 senhoras de todo o Brasil, estávamos sendo ministradas por uma bruxa mor que veio da França. Eu disse: mas por que é que havia essa reunião? Por que vocês estavam fazendo? Ela disse: nós viemos aqui para estudar porque é que nós não crescemos no Brasil. Eu disse: como assim vocês não crescem? Vocês têm membros? Disse: temos, nós temos 4 milhões de membros. Eu falei: mas vocês se reúnem? Ela disse: em salas de bate-papo na internet. Faixa etária de 15 a 18 anos de idade. Cuidado, mãe e pai, com seu filho que fica a madrugada toda navegando na internet. Cuidado, veja o que é que ele está fazendo. Ela disse: nós passamos com isso, somamos esforços na nossa inteligência, mas o Brasil é muito grande. Em todos os países onde entramos, com menos de 10 anos, nós dominamos boa parte do país. E alguém disse à nossa bruxa mestra da França que nós não crescemos aqui, e ela veio para cá para nos dizer como crescer. Aí eu dei, foi quase glória a Deus, eu quase estraguei o plano de Deus, irmão. Eu quase interferi. Eu disse: por quê? Ela disse: porque os únicos que nos coíbem, nos impedem de crescer, é o cristianismo. Eu olhei para ela: e é cristianismo? Ela disse: mas não é qualquer um. Ela disse: são 3 categorias de cristianismo. E ela conversando comigo, ela abriu o verbo assim como se me conhecesse há anos. Ela disse: o primeiro cristianismo é o cristianismo romano. Esse não nos mete medo. Esse até caminha junto conosco. Nós temos algumas filosofias iguais. Esses não nos atrapalham. Mas os outros 2 grupos, eles acabam nos alfinetando. O primeiro é um grupo que nós chamamos de cristianismo intelectual. São igrejas grandes, de nome, onde as pessoas se reúnem para fazer as suas orações, mas são orações pequenas, são orações silenciosas. A sua homilia é bem tratada. É um povo que eles quase não nos ofendem, mas eles ofendem sim, porque as orações deles, mesmo que pequeninas, acabam atrapalhando. Ela disse: agora o grupo que ela quer que nós desbaratemos é um grupo de loucos, é um grupo de gente que só sabe gritar, gente que só sabe pular. Eu já estava assim, já estava quase lá no manto. Eu disse: mas por quê? O que acontece? Ela disse assim: olha, aquele grito que eles fazem, para nós seres humanos, só irrita. Mas os nossos mestres do mundo cósmico, ela diz, os elementares do ar, eles não suportam o grito deles. Quando eles começam a gritar, eles estão chegando, eles têm que voltar para cima. Ele diz: se não parar o grito deles. Escute aqui. Escute aqui a você que amordaça a boca dos homens e mulheres de Deus da sua igreja. Você não sabe onde é que você está se metendo. Tudo que o homem produz na terra, pelo som da sua boca, diz a ciência, todo som que sai daqui, ele busca o seu alvo. Quando você está num show do Zezé de Camargo e Luciano, Deus guarde se alguém vá. Quando você está lá e grita, lindo, fofo, maravilhoso, a voz sai, não sobe, vai direto para o coração do ídolo e ele é massageado. Quando estás num campo de bola e grita gol, o gol sobe com o eco da sua voz e cai no coração do artilheiro, que recebe o aplauso e o grito e o ego dele também é massageado. Tudo que o som sai da sua boca, ele procura o seu alvo. E aí então foi que eu entendi, quando nós dizemos glórias a Deus, como não tem nenhum Deus na terra, este som não sai assim, ele sai assim. Ele vai subindo, vai subindo.
para a Lua, não vai para Marte, não vai para as nebulosas. Ele atravessa o mundo espiritual e chega nas regiões celestes, onde está quem? Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Todos aqueles infelizes ficam lá, e eles pegam um no braço do outro para fazer um bloqueio. Quando tem só um crente dando glória a Deus, às vezes eles conseguem, porque o glória a Deus vai queimando os demônios, mas eles não saem do lugar. Agora quando está 1, 2, 10, 20, 150 mil gideões gritando, o demônio que entra na frente é destruído pelo poder da palavra. Pastor, então é verdade aquela frase dita por alguns teólogos por aí? Sim, a igreja pentecostal cresceu no grito, e vamos continuar crescendo no grito. E quem é mudo não pode gritar: seja curado agora. O diabo te odeia. Satanás não pode olhar para você, porque além de ser um ser humano, agora sim, você é crente. Sabe mais do que qualquer outro ser humano o que é a força explosiva do louvor. Ao invés de murmurar, grita. Ao invés de ficar alfinetando, cante. Ao invés de ficar aqui atrás de mim fazendo oração contrária de macumbeiro para Deus não me usar, abra sua alma e ora, adora. Você que está aí de perto da barraca, esse cheiro do cachorro quente, do espetinho está te atormentando, abre a sua boca e grita. Quando você abrir a sua boca e usar esta arma que o Senhor te deu, Satanás vai ter que se curvar. Sai da frente de novo. A nossa geração não precisa de dinheiro, a nossa geração não precisa de principados humanos, a nossa geração precisa usar o dom que Deus lhe deu. Adore, 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 adore. Olha para cá. Vamos destronar Satanás. Olha para cá. Ele te odeia porque você é melhor do que ele. Bata no peito e diga: eu sou melhor do que ele. Diga: segundo, eu herdei o dom que era dele. Terceiro, abra o peito agora. Além de ser melhor do que ele, Matos, além de herdar o dom dele, você é imagem, semelhança de Deus. Eu quero agora expulsar um demônio pequenino que tem atingido muito, principalmente as mulheres da igreja. Sentimento de inferioridade. A senhora olha no espelho, o diabo fica falando: você está parecendo um botijão de gás. A senhora está parecendo um colchão de casal amarrado pelo meio. Está parecendo uma vassoura piaçava. Isso é um demônio. Eu quero que hoje ele escute o que eu vou dizer, porque você vai sair daqui. Todo espelho que você olhar, pode perguntar: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Se o espelho tiver inteligência, ele vai ter que responder: não existe. Pergunta para mim: por que, pastor? Não ouvi. Por que, pastor? Porque você é a imagem de Deus. Pastor Satiro pregou aqui dizendo que imagem é um reflexo. Quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Quer entender agora de uma maneira para você sair da terra? Tem um Deus sentado num trono de glória, adorado por serafins, que é a tua cara. É a tua cara, é parecido com você. Então deixa Deus te possuir nesta noite.
perdeu a imagem, a semelhança de Deus. E no que é que ele virou? Um dragão, uma serpente. Paulo diz que ele pode vir em forma de anjo, mas ele prefere vir feio, parecendo Frankenstein, vampiro. Ele prefere vir de maneira horripilante, porque essa é a imagem dele hoje. E detalhe, todo mundo que serve a ele fica igual a ele. A primeira coisa que o diabo, quando faz, prende a vida do homem, é denegrir a imagem dele. Aliás, ele denigre tudo, denigre imagem, denigre nome. O cidadão nasceu Elias, passou a servir Satanás, virou Elias o maluco. Nasceu Osvaldo, passou a servir Satanás, virou Escadinha. Nasceu Fernando, passou a servir Satanás, virou Fernandinho Beira-Mar. Os próprios demônios, anjos caídos, que lá tinha um nome que todo final era El, porque glorificava a Deus, vieram trabalhar para ele e receberam apelidos: Zé Pilintra, Exu Caveira, Sete Flechas. Olha que desgraça. Os que servem a ele só levam esse nome. Satanás denigre tudo, porque ele perdeu a imagem de Deus. Bom é servir a Deus. Quando Deus olha para todo mundo aqui, Ele não olha para o seu passado, Ele não puxa a sua capivara, Ele não olha para nada disso, Ele não chama você nem pelo apelido. A minha Bíblia diz assim: olhei para você e chamei-te pelo teu nome. Pelo teu nome. Ele não é mais imagem de Deus, e você é. Não bastasse ser imagem, somos semelhantes. Diga para o seu irmão: semelhantes. Não grita, semelhantes. Pergunte para mim: semelhantes a quê, pastor? A autoridade de um rei. Só existem dois reinos estabelecidos estatutariamente, reconhecidos pelo universo de Deus: é o reino dos céus e o reino da terra. O reino de Satanás é a fantasia nossa. O reino das trevas é uma invencionice humana. Porque reino para ser reino tem que ter trono, reino para ser reino tem que ter súditos, tem que ter um palácio, tem que ter um governo pré-estabelecido. E eu só conheço o reino dos céus e o reino dos homens tens. Me fale onde é o endereço do reino de Satanás. Onde é? Qual é o nome da rua dele? Qual é o tamanho do palácio dele? Me dê o endereço dele. O infeliz não tem nem onde cair vivo, continuar morto. Satanás é pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Por isso ele te odeia. Eu não estou pregando para corja, não estou pregando para o verme do carrapato, não. Eu estou pregando para príncipes, para princesas de Deus. Estou pregando para embaixadores do reino. Estou pregando para homens e mulheres que têm a chave que abre a porta do céu a hora em que eles quiserem. Eu profetizo que esta terra voltará para as nossas mãos. Quem acredita nisso dá um grito de glória. Depois eu volto nesse item aqui. Satanás te odeia. Pergunte por quê, pastor? Essa agora é muito boa. É revelação. Ele te odeia porque você tem um corpo físico. Ele te odeia porque tudo que você quer pegar, você pode. Ele te odeia porque você sente o perfume das flores. Por quê, pastor? Ele não tem corpo. Por isso que o desgraçado, quando quer operar alguma coisa, precisa do corpo de alguém. Por isso que no terreiro de macumba ele chama os outros de cavalo, porque ele não tem pernas para andar, precisa de um cavalo para sentar em cima. Está entendendo? Satanás te odeia. Quer ver ele te odiar? Agora essa aqui, acho que até o pastor Giovanni vai dar um grito agora. Sabe quando você está naquele domingo em casa, se acorda às 11 da manhã, já não está indo mais na escola dominical mesmo, 11 da manhã, acorda com o cheiro da cozinha, aquela macarronada cheia daquele molho vermelho, que chega até a ficar bigodinho aqui, aquele frango frito, assado, aquela picanha, oh glória, aquela Coca-Cola. A gente fala da Coca-Cola, mas é uma delícia.
Minha oração é que o homem que inventou a Coca-Cola fosse para o céu. Eu queria que ele fosse. Fez um bem para a humanidade. Imagine, quando você está comendo aquela macarronada gostosa, você bebe aquela Coca-Cola que está tão cheia que chega até a rotar. Eu já vi o pastor Djalma Furquim comer. Jesus. E termina de comer, desmaia-se. Fica vencido, cansado, mas de prazer, satisfeito. Sabe quando você acaba de comer tudo aquilo? O demônio e os demônios que acompanham ele, olha para você e um contra o outro. O que eles estão sentindo? Por que eles estão tão satisfeitos? O que é isso? Aí um olha para o outro e diz: isso aí é coisa que Deus fez só para eles. Não, eu vou te ensinar agora, irmão. Quando o diabo te humilhar, você passar por uma prova daquela miserável, você chegar em casa vencido, não tiver condição de lutar contra ele, fala para sua mulher, para sua mãe preparar um prato de comida, mas faz um morro desse tamanho, pega uma Coca-Cola e diz: você pode ter me vencido lá, mas ó, isso aqui você não sente, isso aqui você não sente, bebe, isso aqui você não sente. Eu tenho raiva de Satanás e quero que ele vá cantar nos quintos dos infernos, porque aqui tem um povo de autoridade. Levante as mãos para cima. Quer ver outra coisa que ele não pode sentir? Além dessa picanha gostosa, ele não pode sentir esse maná que você está comendo. Ele não pode sentir isso que vai descer sobre você agora. Levante as mãos, chacoalhe elas assim, chacoalhe elas. Filme isso. Feche seus olhos, Deus. Mostra para esses crentes o que é que nós temos mais do que Satanás e os demônios. Libera uma unção sobre nós agora, de arrebatamento de sentidos. Batiza com o Espírito Santo, porque isso Satanás não tem. Onde houver alguém acreditando nisso, enche eles agora. Receba a graça e a glória do Senhor Jesus. Você tem que adorar por necessidade. Você tem que tocar o céu com a sua mão nessa noite. Gideão, só podemos ganhar almas se neutralizarmos o poder das trevas. Não há demônio que ficará parado de frente desta igreja a partir de hoje. Pastor, eu profetizo uma ascensão ministerial na sua igreja. Profetizo que os demônios que mandaram até ontem na rua daquela igreja nunca mais olharão para você nos olhos. Todo o trono de Satanás está sendo derribado agora, já! Tire da sua cabeça a imagem invencível de Satanás e os seus demônios. Tire e risque do seu catecismo que eles são mais fortes e mais poderosos do que você. Eu passei um ano de trevas em 2003, simplesmente porque eu acreditei que o diabo tinha força e tinha poder. Passei um ano de trevas, de lutas, eu quase sucumbi. Até que veio um irmão e ministrou sobre a minha vida e disse assim: ó, ninguém é mais forte do que Deus na sua vida.
Eu disse mais, eu disse não tem mais nem menos. Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Tudo que ele disse acerca de você é mentira. Seja agora destronado toda a potestade que acusou você de qualquer tipo de problema. Não me importa o pecado que tenhas cometido, o sangue de Jesus Cristo tem poder do que toda obra de Satanás. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Queres ganhar uma alma? Queres salvar o planeta Terra? Entenda as leis espirituais. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, mas isso não nos intimida, porque ele está nesta terra de forma ilegal. Esta terra não é dele, esta terra é minha, esta terra é sua, esta terra é nossa. Nenhum demônio que permeia este planeta, que entra dentro de corpo de seres humanos, que manipulam nações, nenhum demônio, quer seja ele de violência, de prostituição, que seja, está legalmente neste planeta. Só há um povo com autoridade para expulsá-los, e esse povo perdeu a visão. Por isso estamos tentando resgatar a visão nessa noite. Eu profetizo que o Senhor levantará esta geração como uma geração de trator de esteira. Quando você for daqui para o Amazonas, ao cruzares os estados do Brasil, vá amarrando os demônios e as potestades. Qualquer cidade que chegar, coloque o seu pé na terra e grite bem alto, deixa ele chamar de louco. Diga: Satanás, quem chegou aqui é um servo de Deus que conhece você e conhece a autoridade que tem. Você está amarrado, está vencido, está destronado. Olhe para cá. Pergunte para mim, pastor, por que o diabo me odeia? Porque além de tudo isso, você tem uma família. Diga comigo, família. Não, faz biquinho para falar. 1, 2, 3. Olhe para mim. Todos os domingos, quando o senhor, a senhora e os seus belos filhos estão se aprontando para ir para a igreja, o senhor Pavão, a dona Pavoa e os pavãozinhos, todo mundo para frente do espelho para se arrumar, pastor Cizito, e penteia o cabelo, e a calça não dá mais na barriga, porque a barriga está grande. Afinal de contas, o irmão está confiando muito no Senhor. Provérbios 28 e 25, quem confia no Senhor engordará. A senhora está lá toda bela, seu coquezinho na cabeça, os seus cabelos escorridos, não me interessa. Termina todo mundo de arrumar, está o filho, ainda que está com aquele cabelo, parece que a vaca deu uma lambida assim por cima, agora é moda. A menina parecendo a Barbie, não interessa, é a família. Um pega na mão do outro, põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Chega no culto, o marido dá um beijinho na face da esposa, ela vai para o ciclo de oração, ele vai para o coral ou para o púlpito. O menino vai para o grupo de jovens, a criancinha vai para o grupo de crianças, enfim, o culto continua. Termina o culto, aquela proseação na porta da igreja natural de crente, bate papo, coloca as coisas em dia, e na hora de ir embora, pega o pai, os filhinhos, a família, entra dentro do carro e vão para casa. Com muito ou com pouco, rico ou pobre, entram dentro da sua casa, faz um lanchinho à noite ou não, vão para o quarto dormir. O pai está com a porta do quarto aberta e escuta o menino dizer assim: benção, meu pai. E o pai diz: Deus te abençoe. Benção, mãe. Deus te abençoe. O marido dá um beijinho na mulher e diz assim: me acorda às 6. E ela: tudo bem. E dorme. Quando você dorme, o diabo fica do lado da sua cama, olhando, triste, coçando a cabeça. Sai dali vencido, porque ele se lembra que ele, como família, só tinha um pai. Era filho por eleição, era querido, tinha um colo para sentar quando queria, alegrava o coração do pai dele. E de repente, por pecar, foi destronado, foi deserdado, não tem mais família. Satanás é frustrado, o diabo é frustrado, por isso ele quer acabar com a sua família, por
Por isso ele quer botar o seu filho nas drogas. Por isso ele quer roubar a sua paz, porque ele não tem família. E todas as vezes que você está com briga ou sem briga dentro de casa, é uma maneira de você esmagar a cabeça dele. Por isso eu gostaria que antes que esse culto terminasse, você pegasse seu celular e ligasse para sua esposa, para o seu marido e dissesse: bem, um beijo, eu te amo. Você procurasse o seu pai, a sua mãe, desse um abraço nele e dissesse: pai, obrigado por estar aqui comigo, me perdoa. Fazendo isso, Satanás vai ter que cavar um buraco e ir para os quintos dos infernos, porque ele não terá poder sobre a igreja. Não. Em nome de Jesus Cristo, Deus está abrindo o leque da revelação para esta igreja. O Senhor está lhe mostrando agora os pontos facultativos onde o diabo tem tocado na sua casa, no seu ministério, na sua família. Eu quero que você pare de dizer que ele é grande. Quero que você pare de se curvar diante de qualquer problema. Quero que você pare de ficar se esmolando com pastores aí dizendo: ora por mim, pelo amor de Deus, levando foto daqui para colar, fazendo hora extra na igreja dos outros. Pare com isso. Não deixe Satanás perceber que você pensa que ele tem poder. Fique grande hoje. Olhe nos olhos dele e diga assim: o meu Deus pode me livrar da fornalha, mas ainda que ele não me livre, eu não me curvo diante de ti. Acabei de receber uma informação do céu agora. Milhares e milhares de demônios que foram enviados aqui para os Gideões estão voltando para o inferno, porque os projetos que eles trouxeram já foram queimados e destruídos. Se prepara, porque a partir de hoje a bênção do Senhor vai correr atrás de você. Se prepare, porque a partir de hoje uma glória sem tamanho virá sobre o seu ministério. Você é melhor do que Satanás, então adora! Levante as duas mãos para cima, porque como igreja somos família também. Vamos quebrar aqui agora alguns zelos feitos pelo inimigo de nossas almas. Levante as duas mãos para cima, chacoalhe suas mãos assim. Deus, coloca um elo de família entre nós, não um contra o outro, mas um pelo outro. Deus, quando teu filho tocar o ombro do seu filho, ou vice-versa da filha, quando nós fizermos aqui uma corrente e formos uma família só, mostra o tamanho da sua autoridade. Coloca brasas de fogo na palma das mãos desse povo agora. Abraça o irmão da esquerda, abraça o irmão da direita. Abraça aí fora. Se ele empurrar sua mão, abraça ele a si mesmo. Abraça ele. Agora. Olha aí, Satanás. Meu Deus, enche, Pai, agora enche mais. Enche até não aguentarem mais. Enche agora. Senhor, eu ministro sobre os irmãos que estão do lado de fora desta igreja agora.
Ministro sobre os irmãos que estão assistindo pelo telão lá na igreja, no templo. Profetizo agora uma onda de autoridade espiritual. Profetizo agora, Senhor, que os seus anjos começarão a vestir esta igreja com a armadura espiritual para vencermos esta batalha. Senhor, libera agora, manda espadas sobre nós, mas não contra nós, espadas por nós agora, agora. Cada crente seja posto à estatura de soldado agora, agora, já! Toma aí, potestade, principado, em nome de Jesus. Toma aí. 700 anos aprisionando a mente dos homens, dizendo que podem, mas não podem. Tomem agora este coro de glória e graça. Esta, disse Jesus, é a sua igreja. É a sua igreja. Bashura bakala makandara bastara makandarabi. Enderele berele suri toro barabaga shaka patakandere tero barabaga suriga. Ramandara bahara bashode kerele suri kapara bakara la tokanaraba. Rabashuri karadara basti pakomere mene. Rebaka patara bashenda katara. Meu Deus, meu Deus, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Senhoras e senhores, direcionemos as nossas metralhadoras espirituais para o alvo certo. Direcionemos essa noite as nossas ogivas nucleares contra os alvos corretos. Nada de inveja, nada de porfia, nada de intriga, nada de competitividade, nada de um querer ver o brilho do outro ser apagado, nada disso. Nada de uma igreja achar que é melhor do que a outra. Nossa briga está travada hoje. É com Satanás, é com os seus demônios. E eu profetizo que nessa queda de braço nós levaremos a melhor, porque a glória e a graça desce sobre nós. Por favor, meu Deus, por favor, se assentem mais um pouquinho. Essa é a minha única participação, então vou pregar por 2 cultos. Olhe para cá. Ah, é, tem novembro. Escute, daqui a pouco eu falo de novo. O diabo te odeia. Pergunta para mim por quê? Porque ele não tem perdão. Quando o homem Matos foi expulso do Éden, quando aquela espada cortava o Éden, não permitindo o homem de entrar ali, eu passei a minha vida toda pensando que aquilo era uma maneira de Deus punir o homem, mas não era. Deus estava protegendo o homem, porque se o homem comesse daquele fruto, seríamos como Satanás, imortais e sem perdão. Não haveria chance para nós. O diabo tem ira de Deus e de você por causa disso, porque por mais que tu faças coisas erradas,
por mais que você pise no tomate, por mais que você seja disciplinado e excluído, por mais que você faça coisas que deixem todo mundo de cabelo em pé, se você tiver a atitude de reconciliação, se arrepender e pedir perdão, todos os seus pecados são riscados do céu. Você ainda vai morar para o céu fazendo figa para Satanás, mostrando a língua para ele, dizendo para ele: por mais que você tenha força, você é eternamente condenado. E eu, além de ir para o céu, posso levar um monte de almas comigo. Satanás não pode com você. Em último lugar, por que é que Satanás te odeia? Eu disse que voltaria nesse assunto, porque nós temos um reino. A terra, pastor Cizino, descobri lendo a Bíblia que é um reino nosso. Só os homens podem mandar no planeta Terra. Pastor Marco, tem base bíblica para isso? Tem. Quando Deus fez a terra, Ele entregou a chave dela na mão de Adão e disse: sujeitai a terra e dominai-a. Dominai-a, sujeitai-a. Penso, Adão dizendo: Deus, eu e os anjos vamos dominar a terra. Não, a terra é sua. Senhor, eu e qualquer outro espírito desencarnado vamos dominar a terra. Não, a terra é sua. Guarde-me, Deus, do que vou dizer. Mas o próprio eterno Deus, que tem autoridade para tudo, constituiu uma lei e nem ele a transgride. O próprio Deus, para atuar nesta terra, precisa da autorização dos homens. Sabia disso? Por isso que todo culto o Espírito Santo briga com a gente, no bom sentido da palavra, querendo encontrar alguém para poder usar. Só podemos fazer Deus ficar de forma real na terra se for dentro de nós, se for dentro do nosso corpo. Você não vê Deus caminhando por aí, nem o Espírito Santo, mas quando eu olho um crente, eu sei que o Espírito Santo está dentro dele. Concorda comigo? Por quê? Porque a terra é nossa. Pastor, calma aí, se a terra é nossa e nenhum espírito desencarnado pode tocar aqui, primeiro, por que os espíritos não podem mandar aqui? Simples, porque a terra é um reino físico, matéria. Satanás e os seus demônios não têm corpo físico. Se colocarem a mão deles aqui, atravessa. Só está legalmente, juridicamente autorizado a ficar aqui eu e você. A terra é nossa, e dê glória a Deus por isso. Deus fez a terra, Adão entendeu. A primeira coisa que ele fez foi escolher um lugar para morar. E ele foi morar lá na Conchinchina. Ele foi morar lá no meio das neves, no Polo Norte. Ele foi morar lá na terra do sol, no meio do sol causticante, no deserto do Saara. Ele foi morar aonde? Não entendi onde. E o Éden era o quê? Paraíso. Então diga comigo, no paraíso. 1, 2, 3. Onde Adão foi morar? Onde ele escolheu para morar? Pergunte para o seu irmão onde é que ele mora. Não, você, onde é que você mora? Onde é que você mora? Sei, lá na esquina do Sovaco Sujo, perto da Vila Tatu, onde eu fui criado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso estilo de vida é uma opção de crença e autoridade. Por que que o ímpio neste planeta tem de tudo, a maioria deles, e os crentes passam necessidade? Por quê? Porque nós não conhecemos a autoridade que temos. Não sabemos o poder e a autoridade que nos fora confiada. Eu profetizo que hoje, que se você sair daqui com a sua mente treinada por Deus, aquilo que o seu coração deseja, o meu Deus vai lhe dar. Porque você não nasceu para ser cauda. Pactuo-me, congratulo-me com o pastor Satiro, que na quinta-feira nos deu uma aula bíblica teológica, dizendo que nós não precisamos ser a escória, podemos ser os príncipes de Deus nessa terra. E eu acredito nisso. Depois que eu entendi isso, pastor, assim, na minha vida deu um salto. Todo mundo, eu chego aqui no público, todo mundo fica me apontando dentro do meu sapato, para minha roupa. Fala para mim, poxa, pastor, onde é que o senhor arruma isso? Eu digo assim, primeiro que todo mundo me dá as coisas. Isso aqui é grife japonesa, aqui me deram.
terno que me deram, o sapato que me deram, tudo aqui me deram. Só que eu tenho o dom de atrair essas coisas, porque eu entendi que sou príncipe. Agora você pensa que é o chulé do sapato do jogador de bola. Eu quero que você entenda que quem nasceu para desgraça e para derrota é Satanás. Você nasceu para vitória. Você nasceu para vitória. Ah, pastor, mas é porque o senhor nasceu num berço de ouro. Não, minha mãe pediu esmola para me dar de comer. Quando eu casei com a irmã Edileuza, que está ali, eu falei para ela: nós temos que resolver, ou a gente paga o aluguel, ou a gente faz a despesa do mês. Morava numa casinha de 3 cômodos, que para entrar eu e ela e a outra filha, e quando eu recebi uma visita, um de nós ia tirar para o ímpar para ver quem saía de casa. Andava numa Brasília desgraçada, que só o sangue do cordeiro, pastor Silvio. A Brasília tinha um apelido na minha cidade, Brasília Ungida. Onde eu passava ficava uma poça de óleo no chão. Eu era cheio do Espírito Santo, mas não conhecia o mundo espiritual. Quando eu descobri que esta terra é minha, eu passei a olhar o prefeito da minha cidade, que tem 42 fazendas de igual para igual. Passei a olhar os empresários, quando chegam perto de mim, me vem bonito, você empresário, falou: não me rebaixo. Recebi 5 ligações agora de 5 partidos em São Paulo, querendo que eu saia candidato a deputado estadual e federal. A minha resposta foi essa: eu não me rebaixo. Nada contra os que já são, nada contra. É porque Deus me colocou numa estatura muito mais elevada. Está entendendo? Assim como Deus me colocou, Ele vai transportar você hoje. Aquele demônio que estava fazendo sombra sobre a sua vida, que era um chapéu sombreiro, hoje vai virar um tapete debaixo dos seus pés. Então saia do chão para adorar. Levante o dedo de profeta para cima comigo, todos. Aponte o dedo para o seu irmão, diga para ele: domine a terra, sujeite ela, domine ela. Por que é que você acha que uma cidadezinha tão pequena como Camboriú faz história no mundo inteiro? Por que é que você acha que essas bandeiras de outro país estão penduradas aqui? Porque tomamos posse da terra. A terra é nossa. Sai da frente, Satanás. A terra é nossa. Pastor Marco, pois não, o senhor não está esquecendo nada? O quê? O senhor falou que o diabo não pode entrar aqui, mas ele acabou entrando. Pois é. Uma falha. Uma falha que Jesus consertou ela já. Ele entrou na terra. Mas por que ele não apareceu a Eva em forma de um anjo? Não era mais fácil enganá-la em forma de um anjo? Por que ele vem em forma de uma cobra? Porque ele conhece a lei. Só está legal na terra quem tem corpo físico. Ele entrou no corpo da serpente e enganou a Eva, que enganou Adão, que tentou enganar Deus. Deus desce do céu um dia, todo mundo conhece a história. Satanás está dando gargalhada num canto, Deus está cobrindo Eva, está cobrindo Adão. Eva está chorando, Adão está se explicando. Deus está dizendo: já foi. Eva vai sentir dores ao ter filho. Adão vai ter que trabalhar um bocado para sobreviver. A serpente vai rastejar o resto da vida. O diabo está saindo no canto. Eu imagino Deus: agora é com você, cão, espera. Eu imagino o diabo virando para Deus toda hora, dizendo assim: eu venci, eu entrei na terra de forma lícita. Eu achei uma maneira de entrar dentro da sua lei. Por que o senhor não veio aqui? O senhor podia ter entrado no corpo de um macaco também. O senhor podia ter entrado no corpo de um rinoceronte. Eu achei a serpente e entrei. Por que o senhor não veio aqui e impediu? Eu imagino Deus dizendo: primeiro, que eu não entro pela janela, eu só entro pela porta quando sou convidado. Segundo, você não me pegou de surpresa, eu já previa isso e já arrumei uma maneira de te derrotar. E o diabo: como? Só tem esses dois aqui. Deus chama Eva e diz: Eva, vem cá. Eva está chorando. Para de chorar, mulher, agora não adianta mais, vem cá. Eu já arrumei um projeto. Está vendo Eva? Não, essa aí eu derrotei. Você derrotou ela. Eu imagino Deus colocando a mão no ventre dela, mas o que está dentro dela, a semente que vai nascer dela, vai te botar no seu lugar, seu infeliz. Vai esmagar a sua cabeça.
Deus dizendo que ele entraria na terra de maneira legal, sendo convidado. A história foi tão boa que eu acho que o diabo nunca mais dormiu depois dessa história. Até o nascimento de Jesus, ele devia dormir com 85 caixinhas de leite chotando lá da cama dele, porque toda vez que uma mulher engravidava, a cabeça dele doía. Será que é ali? Será que é ele que vai ser o Messias? Será? Os demônios chegam, porque ele não é onisciente, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, não é onipresente. Os demônios, mais uma mulher engravidou. E ele, será que é agora? Será que é agora? Deus gostou disso. Aí Deus flagelou a alma dele. Deus deixou ele atormentado por milhares e milhares de anos. Para ajudar um pouquinho, Deus começou a levantar os profetas só para deixar ele mais irado. O profeta gritava assim: eis que ele vem. E o diabo se apavorava. Para com isso, profeta. O outro diz assim: ele já está chegando e está vindo saltando pelos montes. Um dia Deus apressou as coisas e disse: Isaías, vamos explicar como é que eu vou chegar. Isaías levanta a boca dele e diz assim: escutem, porque eu vou profetizar. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus. Olhe para mim, acotovele o seu irmão, diga para ele: olha a revelação. Se eu te falar que Emanuel é muito mais do que Deus conosco, você crê? A palavra Emanuel é uma junção de 3 palavras: man, el. A semântica da palavra portuguesada: Emanuel, dentro, men, barro, homem, dentro do homem, el, Deus. Deus estava dizendo como é que ele ia vir: Deus dentro do homem. Você não está sentado perto de um qualquer. Essa pessoa que está sentada do seu lado, ela porta dentro dela Deus. Deus está dentro de você. Você está entendendo isso? Não, você não está entendendo, porque está me olhando com o olho seco, igual olho de sapo que morre no dia de enchente. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus habita dentro de você. Então explode adorando. Manifeste a sua presença dentro desses crentes, Pai. Mostra que a tua palavra é verdadeira. Se há alguém aqui que o Senhor está dentro dele, Senhor, dá um sinal para a gente ver. Todo crente cheio de Deus receba graça e glória agora. Tem alguém aqui em cima que tem Deus dentro dele? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então sai do chão e fica em pé comigo agora. Vem. Pegue no braço do seu irmão. Pegue no braço da sua irmã. Abagaj, erebekia mantoroberesi amahadash. Orekai tiridas nerdereleterian trovalasuri darahakashabaga. Pegue no braço do seu irmão agora, braço com braço. Senhor Deus, tenha piedade de mim agora, mas eu desafio todas as forças espirituais contrárias da maldade que operam no estado de Santa Catarina e em toda a Federação Brasileira a ouvirem o que vou dizer agora. Os seus dias neste Brasil estão contados. Arrumem outro país para atormentar, porque os gideões sairão daqui motivados e cheios de autoridade para te expulsar.
Eraitonereisti Kabarasúria, Ramakiatoroba Karalada Xerebeharadas, Mermandorobe Curiantrivalasturi Karalabalashoba. Ai, meu Deus! Pegue nos braços do seu irmão agora, olhe para mim. Faça isso aí fora. Ei, crente, se tiver alguém desapercebido, acotovela ele, diga para ele: é sério isso? Lembre-se que eu estou deixando Satanás furioso. Se não tiver ligado, vai ser presa fácil, vai ser devorado por ele. Chega de levar um evangelho, um cristianismo fraco. Chega de ser capacho. Chega de ir para aquele culto frio, morno, aquela geladeira desgraçada. Chega! Olhe para mim, olhe para cá. Continue segurando o braço do seu irmão. Faça isso aqui em cima, pastores, muito obrigado. Até o seu prefeito está segurando. Olhe para cá. Você sabe como nasce um catimbozeiro? Você sabe como nasce um pseudo pai de santo? Sabe? Quando lhe é revelado que ele tem o seu espírito iluminado, entre aspas, e ele é sensitivo, levaram ele para uma mesa chamada mesa branca, que de branca não tem nada. Um espírito de enganação desce na mesa, pastor Cizil, e fala que ele tem que exercer a mediunidade e desenvolvê-la. Levam a pessoa para o espiritismo científico. Ela começa a estudar Kardec e começa a ver vultos, e vai descendo até chegar no que nós chamamos de Umbanda. Quando chega na Umbanda e a pessoa descobre que nasceu para aquilo, entre aspas, levam a pessoa para uma casa isolada, sequestram ela, raspam a sua cabeça, pegam uma navalha e fazem cortes nas costas dela, pegam uma farinha feita com ossos de pessoas mortas, chamado ebó ou obá, e jogam nas costas da pessoa. A pessoa recebe espíritos malignos. Ela vira um animal durante 3 dias, sobe pelas paredes, anda de costas, definha. Recebe espíritos como de crianças, babam, brincam, querem bala. Depois de 3 dias de jejum, o jejum é quebrado com sangue de animais, que são cortados em cima da cabeça dela, animais imundos. Depois de beberem o sangue, tomam um banho dentro de uma banheira, uma bacia, com fezes e urinas de animais. Após se banharem, participam de um banquete com carne em estado de putrefação. Depois de 1 mês, nasce aquilo que a gente chama por aí de pai de santo. Aí você vai em qualquer tenda de Umbanda, tá assim, ó, de ricos, carros importados. A pessoa revela tudo, fala tudo, faz trabalho para tudo, aparece na televisão de domingo no programa dominical que tem na TV. Vai o doutor Fritz com bisturi, faz um corte nas costas das pessoas ao vivo. Tarólogos, astrólogos têm oportunidade de falarem como babalorixás. O ano passado, na Câmara dos Deputados lá em Brasília, um cidadão exercendo o seu direito de legislador ficou possesso. Recebeu um guia, ninguém falou mal, saiu nos jornais, saiu no Jornal Nacional. Recebeu um prêmio da Ordem dos Afro não sei o que. Jô Soares marcou uma entrevista com ele.
Satanás manda nesse país, tem autoridade. Por quê? Porque os homens se deram a ele. O desejo de Deus nesses Gideões, pastor Ciziano, é que alguém aqui seja apaixonado por Deus como essas pessoas são apaixonadas pelo diabo. Que levem para ele a melhor oferta, que deem a ele aquilo que há de melhor para eles. Não, Deus não vai querer que você beba sangue, ou corte as costas, ou jogue farinha de osso na cabeça, nada disso. Deus só quer que você abra a sua alma e abrigue o Espírito Santo aí dentro. Deus quer que você deixe ele te inflamar. Deus quer que você saia daqui hoje possuído por tanta glória e graça, que os seus olhos enxerguem além dos olhares naturais da vida. Deus quer encontrar um homem e uma mulher que tenha coragem de, neste dia, se render a Ele para ser um missionário, um pregador, alguém diferente. Será que Deus encontra alguém aqui? Tem alguém que quer ser diferente? Então agarre o braço do seu irmão e me leve às alturas. Agora, agora.